Olá, amantes da gnose e odiadores da matéria. Esse vídeo é para você que quer saber sobre o gnosticismo e como transcender o mundo material. Eu não acredito nisso, mas fica aí a curiosidade. Mano, já parou para pensar que talvez o mundo não seja exatamente do jeito que parece? Tipo assim, você acorda, pega o celular, vai para a escola, estuda, come, dorme, e tudo parece normal, automático. Mas os gnósticos, lá no começo da era cristã, olhavam para isso tudo e falavam: tem alguma coisa errada aqui. E não era só tipo a sociedade é ruim ou o sistema falhou. Era algo bem mais pesado. Eles achavam que o problema estava na própria matéria, no mundo físico, no corpo, em tudo que é palpável. Para eles, o mundo não era só bagunçado por acaso. Ele já teria nascido defeituoso. O gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento, mas não conhecimento de escola, não é prova, não é livro decorado. É um conhecimento interno, quase como se fosse um despertar, um estalo na mente, um caraca, agora eu entendi. Segundo os gnósticos, existe um Deus supremo, perfeito, absoluto, totalmente espiritual e bom. Só que esse Deus, na visão deles, não criou diretamente o mundo material. Quem teria criado o mundo físico foi uma entidade chamada Demiurgo. E aqui a coisa fica interessante. O Demiurgo, para os gnósticos, não é exatamente o diabo com chifre e tridente, mas também não é um cara legal. Ele seria um deus inferior, limitado, meio ignorante, meio arrogante, que acha que é o único Deus que existe. Alguns textos gnósticos dizem que ele literalmente se declara como o único Deus, sem saber que existe algo acima dele. Esse Demiurgo teria criado a matéria, o corpo, as regras, as limitações, o ego, o medo, o sofrimento. Por isso, segundo o gnosticismo, o mundo parece injusto, confuso e cheio de dor. Não porque o Deus verdadeiro quis assim, mas porque a criação material já nasceu falha. E onde entra o ser humano nisso tudo? Os gnósticos acreditavam que dentro de algumas pessoas existe uma centelha divina, uma faísca do Deus verdadeiro, presa dentro do corpo material. O corpo seria como uma prisão e essa centelha estaria adormecida. A maioria das pessoas, segundo eles, vive sem perceber isso, totalmente identificada com o corpo, com o desejo, com o status, com o ego, vivendo no automático, reagindo a tudo. Essas pessoas estariam completamente presas à matéria. A ideia de transcender a matéria no gnosticismo não é sair do mundo nem virar um monge isolado numa montanha. É não ser controlado pela matéria. É quando o desejo aparece, mas você não vira escravo dele. Quando o ego é ferido, mas você observa em vez de explodir. Quando você percebe que não é só esse corpo, nem só esse personagem social. Transcender a matéria seria acordar internamente, viver com consciência, não no piloto automático. Os gnósticos acreditavam que isso acontece por meio do autoconhecimento profundo, da observação de si mesmo, do questionamento do mundo, das regras, das ilusões e também do desapego do ego. Menos necessidade de validação, menos desespero, menos carência. Uma pessoa assim começa a ter presença, e presença é algo que naturalmente chama atenção, não porque tenta, mas justamente porque não tenta. Agora, aqui entra a parte importante, a refutação cristã ao gnosticismo. O cristianismo tradicional rejeita completamente essa visão. Para o cristianismo, o mundo material não é mal por natureza. Pelo contrário, no Gênesis, Deus cria o mundo e diz que ele é bom. O corpo não é uma prisão da alma, mas parte da criação divina. O problema, segundo o cristianismo, não está na matéria em si, mas no pecado, ou seja, no mau uso da liberdade humana. Além disso, o cristianismo afirma que não existe esse demiurgo separado do Deus verdadeiro. O Deus que cria o mundo é o mesmo Deus bom, justo e perfeito. Não há um Deus menor enganando a humanidade. E mais ainda, para os cristãos, Jesus não veio trazer um conhecimento secreto reservado para poucos iluminados, como defendiam muitos gnósticos. Jesus veio para todos, pregando publicamente, chamando à conversão, à fé e ao amor. Enquanto o gnosticismo diz que a salvação vem pelo conhecimento interior escondido, o cristianismo diz que a salvação vem pela graça de Deus, pela fé e pela transformação da vida. Enquanto os gnósticos tendem a ver o corpo como algo a ser superado ou escapado, o cristianismo valoriza o corpo a ponto de acreditar na ressurreição da carne. Ou seja, para o cristão, a solução não é fugir da matéria, mas redimi-la. Mesmo assim, o gnosticismo continua fascinando muita gente até hoje, porque ele toca num sentimento real.
O de que algo está errado, de que viver só para desejo, status e aparência não satisfaz. Ele oferece uma narrativa de despertar, de acordar enquanto todo mundo dorme. Só que o cristianismo responde isso dizendo que o despertar não acontece pela rejeição do mundo, mas pela transformação interior vivida dentro dele. No fim das contas, são duas visões bem diferentes da realidade, da matéria e da salvação. Uma vê o mundo como prisão, a outra vê o mundo como criação ferida, mas ainda boa e redimível. Entender essas diferenças não é sobre escolher um vilão ou um herói, mas sobre perceber como, desde o começo da história, o ser humano tenta responder à mesma pergunta. Por que o mundo é assim e como a gente sai desse vazio sem sentido?